Vamos meditar na palavra do Senhor, irmãos. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2. Capítulo 2, a gente vai ler do versículo 17 em diante. Romanos 2, 17, até o fim do capítulo 2. Mas se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, se você está convencido de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, você, pois, que ensina os outros, não ensina você mesmo? Você que prega que não se deve roubar, rouba? Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera? Você que detesta os ídolos, rouba os templos? Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você pratica a lei, mas se você é transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará você, que embora tenha a letra da lei e a circuncisão, é transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Vamos orar? Senhor, fala ao nosso coração, Deus. Nós lemos a Tua palavra, e nós queremos que esse ato de ler a palavra e meditar na palavra seja um ato de culto, seja um ato de reverência ao Senhor, seja um ato ó Deus, de serviço do nosso raciocínio, serviço do nosso pensar e do nosso sentir à luz desse pensar. Que o nosso pensar, a nossa reflexão, o nosso raciocínio estejam presos, cativos à Tua palavra. Não deixe que a gente seja roubado, Deus, pelas coisas do amanhã, pelas coisas de hoje, pelos problemas que talvez temos que estão à nossa volta, ou Deus, por qualquer outra tentação. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a crescermos no conhecimento do Senhor, na meditação da Tua palavra. Afasta, Deus, tudo aquilo que pode atrapalhar a meditação da Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor leve para longe
toda ação, Senhor Deus, que não vem de Ti, Senhor. E que pelo poder do nome de Cristo Jesus, Senhor, nós sejamos alcançados pela mensagem do Evangelho. Nós sejamos alcançados por essa mensagem que muda a nossa vida. Transforma o nosso pensar e muda o nosso interior. E do nosso interior jorram, Senhor Deus, palavras e ações, ó Deus, diferentes, que refletem Cristo Jesus. É a nossa oração no nome dEle. Amém. Eu não sei se você já parou para pensar que a nossa vida gira em torno de... Ela envolve algumas dimensões. E eu quero listar 3 aqui. Ser, ter e fazer. Ser, ter e fazer. E se a gente erra na ordem dessas coisas, a gente se perde. Quando a gente casa, por exemplo, ou quando a gente está na adolescência para a juventude, quando está terminando o ensino médio e vai pensando na carreira, a gente está muito preocupado com o ter o curso certo para fazer na carreira. Quando a gente está construindo a vida, né? Quando você está ali recém-casado e você pensa em o que sei lá, a minha geração, por exemplo, eu sou geração X, e a geração X, não sei se é geração Y, Z, e os que subiram são geração alfa, beta, sei lá, gama, delta, ômega. E essa geração, eles não viram o mundo, mas quem é a geração baby boomer, quem nasceu de 45 para cá, 1945 para cá, e geração X, viu o mundo com estabilidade econômica. Vocês lembram, quem é a geração X lembra disso? Que o leite custava 5 hoje, amanhã era 7, daqui 2 dias 15, 14, e aí você não, as coisas mudavam de preço diariamente. Então a minha geração, por exemplo, a geração dos meus pais, a gente queria um mínimo de estabilidade. Então, por exemplo, meu Deus, eu preciso ter uma casa porque, pequena, grande, que dê ou não, como as coisas mudam diariamente, eu preciso ter um canto para poder me instalar e ter um endereço para receber correspondência, e a gente não sabe do amanhã, mas a gente lutava pelo mínimo. Então eu cresci, por exemplo, por isso que com 15 anos, minha geração, eu já quis trabalhar. Falei, vou estudar à noite porque eu quero trabalhar, porque a gente sabia que estabilidade era um bem muito precioso, e ter o mínimo era um bem muito precioso. E aí a gente tinha foco, por exemplo, eu cresci com esse valor, que eu coloco em julgamento hoje, mas de ter. Tem que ter o mínimo para dizer, não é o que eu quero, mas é o mínimo para dizer, agora beleza, a vida segue. Eu queria que você pensasse se hoje, como é que está essa ordem na tua vida, do ter e fazer. Onde está o teu coração, onde estão as suas... Se isso te dá alguma ansiedade, eu ainda não tenho algumas coisas, eu ainda não estou fazendo algumas coisas. E mais, se ter e fazer, em termos de família, de patrimônio, de carreira, de vida amorosa, de vida com os filhos, de padrão, se você tem um padrão de vida material, de vida com Deus, de vida ministerial, de vida espiritual, se nesse imbróglio todo, de todas as áreas da vida, o ter e o fazer, eles estão puxando o trem, e o ser, você fala, não dá tempo de eu dar conta. Na carreira, eu estou procurando ter, para poder continuar fazendo, o mercado está agressivo, talvez na tua área, você precisa ter mais e mais para se manter. Talvez você fala, meu Deus, eu comecei em busca desse ter, e agora eu tenho que fazer muitas coisas para sustentar isso que eu tenho. Talvez você construiu um patrimônio, falei, meu Deus, agora eu sou escravo do meu patrimônio, e aí eu tenho que trabalhar horrores para manter isso. E aí você diz, nessa seara, nessa dimensão, eu não consigo pensar no ser. E se isso diz respeito à sua vida e à minha vida, a gente precisa hoje parar e pensar, meus irmãos, que a ordem das prioridades de Deus na nossa vida, Ele dá muitas coisas, Ele proporciona coisas para você fazer. E é muito bom quando Deus invade o tempo e o espaço e diz, olha, a gente chama isso de bênção, receber uma bênção, e é bênção, não estou ironizando não, tá? É bênção. Mas a gente não pode se esquecer que Deus trabalha em quem você é.
O foco dele não é só dar, ter e fazer para você e para mim. Não é só despejar bênçãos do ter e do fazer, e você recebe hoje, amanhã ele precisa de outro ter e de outro fazer. Ele quer que junto com ele, o nosso coração esteja voltado para o que ele está fazendo no seu ser. E há um preço quando a gente esquece o ser e foca no ter e fazer. Cristiano, mas o texto não falou disso, mas Deus deu duas coisas preciosíssimas e maravilhosas para um judeu no Antigo Testamento. E nós recebemos isso. Ele deu lei e circuncisão. São duas coisas que Deus, no campo do ter, que um judeu poderia dizer: olha, o que me define, o que me dá identidade religiosa, são duas coisas. É um grande resumão. Eu tenho uma lei divina revelada por Deus, e eu tenho uma marca física. Os homens tinham uma marca física, que Deus inaugurou isso lá com Abraão, como um sinal de aliança. Um sinal no membro masculino, e ele disse: olha, você vai repetir isso por gerações, e até os dias de hoje. A lei mostra que quem Deus é. E Deus é santo. E esse Deus santo se relaciona com a gente na santidade dele. Então ela mostra um Deus santo para um homem santo. Que eu não sou, você não é, e judeu nenhum era. Mas Cristo é. Ele é o homem exato da lei. Então, diretamente, ela aponta, ela pede a lei do Antigo Testamento. Lembra um resumão da lei dos 10 mandamentos? Quem é essa pessoa? Essa pessoa é Cristo, é aquele que nasceu sem pecado e que não peca e que não mata, não adultera, não jura o nome de Deus em vão, que guarda o sábado, que faz tudo direito, porque ele é um homem perfeito. Mas ao mesmo tempo ela mostra para um judeu que diz: olha, você tem pecado, a gente foi criado por Deus e nós caímos no pecado, e a gente não consegue ser esse homem exato da lei. Mas nos dias do Novo Testamento, e quando Paulo está escrevendo essa carta para a igreja de Roma, que tinha gente judeu e que tinha uma galera gentílica que não era judia, ele está escrevendo e dizendo: olha, meu irmão, chegou a vez de eu dizer para você, judeu, que tem lei e circuncisão, você também é pecador e está condenado. Nas 2 últimas semanas, Paulo tem mostrado nesse texto para nós que todos, ele vai bater esse martelo na próxima semana, no texto que a gente vai ler, é que todo mundo pecou. Quem pecou? Quem não tem lei e circuncisão, um chamado gentil. Quem tem uma vida moral e beira a hipocrisia de cobrar do outro aquilo que ele não vive. E agora, especificamente, um judeu que recebeu duas coisas que Deus lhes deu: um sinal físico da aliança e uma lei maravilhosa de um Deus santo, que mostra quem ele é. Lei e circuncisão. São duas coisas que eles tinham, que são santas e maravilhosas, e que lhes davam uma série de fazeres. Mas no ponto que a gente leu aqui de Paulo, eu quero que você preste bastante atenção nisso. Eles não conseguiam canalizar o que eles tinham para aquilo que eles eram, para o ser. Eles tinham lei e circuncisão, e parou aí, ponto. A questão é, Deus deu uma circuncisão, por exemplo, é um sinal externo, mas era um lembrete, é mais ou menos isso aqui, ó. A gente não tem um sinal para quem é casado, é para que você olhe esta aliança e se lembre dos votos e do compromisso que você assumiu com a pessoa diante de Deus, cheio de testemunha. É um sinal externo de uma realidade interna. É um ter que tem que apontar para um ser. Fica claro assim? É um ter que Deus deu, um sinal externo, para apontar e mostrar uma realidade interna. E neste momento aqui, a galera desconectou ser de ter. E Paulo vem, vocês estão se orgulhando de ter. E o ser está onde, amados? Escorreu pelo ralo.
Não. Deus não deu as coisas e tirou o foco do ser. Tem que canalizar o que tem para formar o ser. Então eu queria que você e eu, nesta manhã, a gente pudesse pensar, ufa, eu não recebi circuncisão porque eu não sou judeu, e eu não sou herdeiro descendente de Moisés. Pode ser que tenha alguém aqui que vai fazer a sua árvore genealógica e vai chegar lá, não sei. Mas independentemente disso, meu irmão, na vida cristã Deus nos deu muitas coisas, e nos colocou para fazer muitas coisas, e a pergunta é, o quanto a gente está percebido de que Ele está trabalhando no nosso ser. A gente vai amarrar isso no final, tá? Mas eu quero que você fique aqui, por favor. E tem uma segunda coisa, se você está aqui nas urgências do ter e fazer, e dizendo, Deus só erra no tempo comigo, porque Ele não me dá e não faz, volta uma casa. Deus nunca deixou, nunca tirou, a gente cantou isso agora. Você e eu, nós nunca saímos das mãos de Deus. E como diz Jeremias, um profeta lá no capítulo 18, ele é um oleiro santo que permanece, trabalhando num barro moldável, formando você, uma vida preciosa para Ele, que Ele comprou para si mesmo. Deus está trabalhando no seu ser. Qual é a agenda que Ele trouxe para a sua vida nesse momento? Não sei. Então, meu irmão, para tudo e diga, Deus, qual é a tua agenda para o meu ser hoje? Será que Deus está usando o problema que você está passando na sua vida, no seu casamento, no trabalho, na escassez, na abundância, com muita fartura, com escassez, com muita saúde, ou no vale da enfermidade? Será que você já parou para pensar e perguntou para Ele, como o Senhor quer formar o ser na minha vida? Usando isso que parece ser motivo de morte, desespero e angústia. Hoje, Deus precisa abrir os nossos ouvidos e abrir os nossos olhos e trabalhar no nosso coração para que diga, peraí, eu não tenho e eu não faço, mas Deus está formando um ser conforme a vontade dEle. Ele está trabalhando na minha vida. Deus não perdeu o controle de você. Sua vida, como a gente cantou, está nas mãos do nosso Senhor, que está vivo e sabe tudo de você e de mim. E Ele tem poder para formar um ser conforme Ele acha que conforme Ele acha que a gente deve ser. Então, por onde anda? Eu queria que você pensasse nessa pergunta e ficasse remoendo aí com você. Por onde andam as tuas atenções? No ser, ter e fazer. Amanhã é segunda-feira e o que está bombando aí dentro de você? O que está bombando aqui dentro de mim? Agora olhemos para o texto, rapidinho, todo mundo aqui. Um judeu, ele não podia, Paulo está dizendo, meu irmão, você tem circuncisão e lei, mas você não pode achar que ter circuncisão e lei vai te proteger do juízo divino. Essa é a tese do texto. Para um judeu, ter circuncisão e receber a lei de Deus não confere a ele imunidade para chegar diante de Deus e dizer, não sou pecador e eu estou livre do teu juízo. O que Paulo vai mostrar é que mesmo um judeu que recebeu aliança, que recebeu um sinal físico e recebeu a palavra, a lei, o Antigo Testamento, que o Novo estava em processo, ele é pecador. Alguns desdobramentos disso, e aí a gente tem duas lições para o nosso coração. Eu só quero explicar algumas coisas do texto. O judeu achava que aquilo que ele tinha, lei e circuncisão, já disse, dava a ele uma condição especial. Outra coisa, aí você vai dizer assim, mas Paulo está dizendo que lei e circuncisão não serve para nada? Não, ele está dizendo, eu não estou negando o valor dessas duas coisas. São duas coisas maravilhosas. Mas o simples fato de ter não garante nada.
Guarda isso. O simples fato de ter não é garantia de nada. Por causa disso, a palavra que eles receberam, a lei de Deus, é um privilégio. Mas é importante que isso serve para nós. Ter a palavra não justifica. Só ter a palavra, irmão, só ter a palavra junto, não salva ninguém e não justifica ninguém. Paulo vai dizer, a gente leu isso, que a circuncisão, que é um sinal físico, se não vier acompanhada de uma atitude interna de obediência no coração, como a gente cantou, um coração disposto a obedecer, não tem valor. Se o que nós temos não tocar o ser, o ter é belo por si só, porque reflete Deus. Mas ele foi dado para que isso esteja na vida. E aí, à luz disso, eu queria que a gente pensasse, que guarde essa, eu vou dar 2 lições, eu queria que você guardasse. Há responsabilidades que acompanham os privilégios. Há responsabilidades que acompanham os privilégios. Deus deu àquele povo a lei e a circuncisão. Isso é um privilégio. Mas há uma responsabilidade que acompanha, que eles se esqueceram. É a formação do ser. À luz disso, eu queria deixar 2 lições para o seu coração e para o meu. E eu tenho certeza que o sermão vai ser curto. A não ser que o Espírito Santo faça uma intervenção na minha vida aqui. A primeira lição está no versículo 17 até o versículo 24 que a gente já leu, mas eu quero ler o 17 e o 18. Se você diz que é judeu e confia na lei, e se gloria em Deus, se você conhece a vontade de Deus, aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, olha como ele vai dizendo, ele está afirmando que um judeu tem. Primeiro ponto aqui é, você recebeu lei, você é judeu e você confia na lei e se gloria em Deus. E conhece Deus, sua vontade, e aprova coisas excelentes. Uau, por causa da lei, você aprova as coisas excelentes. Mas, os próximos versículos, a gente vai ver que eles não conseguiam canalizar o que eles tinham de conhecimento da lei para o ser. Versículo 19, se você está convencido de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, era assim que o judeu se pensava, gente, olha, eu sou mestre de criança, instrutor de insensato, guia de cego, que tem na lei a forma de sabedoria e verdade. Você que ensina os outros e não ensina você mesmo. Prega que não deve roubar e rouba. Você diz que não deve cometer adultério e adultera. Você detesta os ídolos, mas rouba templo. Sabe, mas o ser não tem aderência ao que tem. Então o primeiro ponto é que esse texto é um texto de juízo. Deus está vindo por meio da pena de Paulo, que na verdade não foi dele, é de Tércio, que é um escriba aqui, um copista, um escritor. Deus está vindo para essa galera dizendo, há um alerta de juízo divino, porque Deus veio a eles alertando do juízo. Deus fez isso porque Ele é mau? Não, Deus fez isso porque Ele é amor. Como um Deus de amor pode alertar do juízo? Porque quando Ele alerta amorosamente do juízo, Ele quer evocar arrependimento. Evocar arrependimento. E o que é arrependimento? É dizer, mano, eu estou indo para cá e Deus me alertou que esse caminho é furada e eu vou mudar radicalmente para lá. Sem um alerta do juízo, a gente vai embora no erro.
Que bom que o nosso Deus veio a esse pessoal, os leitores da carta, e essa carta foi preservada para mim e para você, e essa palavra e alerta de juízo é para mim e para você, porque eu corro o risco de ter coisas que Ele me dá e achar que só no campo do ter está tudo bem, e Deus está dizendo que não. A gente tem que ser zeloso com as coisas que Ele deu, e o zelo começa em permitir e em saber como Ele quer canalizar a palavra que Ele nos deu para o nosso ser. E é isso que os leitores aqui de Paulo não tinham essa consciência. Então essa argumentação de condenação de um judeu com a lei, com a circuncisão, revela o quê? O caráter de Deus como um juiz, mas também como um salvador. Não tem salvação sem arrependimento, pessoal. Não tem. Salvação é para aquele que diz, eu estava indo de mal a pior, mas Deus interrompeu o tempo e espaço e mudou a minha rota. Ele mudou. E se não fosse Ele, eu ia me dar mal, eu ia cair no abismo. Mas Ele foi lá e me resgatou. E é por isso que a gente hoje precisa ouvir essa chamada de juízo. E ver um ato de amor, de Deus gritar para a gente e dizer, eu quero. E a gente responder. Esse texto tem eco com Lucas, capítulo 11. É muito importante a gente entender, irmãos, que as cartas do Novo Testamento, elas estão explicando e aplicando o Evangelho. A missão da carta aqui, Paulo não está inventando nada, ele está pegando um ponto do que Jesus Cristo ensinou, explicando e aplicando. E quando a gente lê Lucas 11, a gente vê muito bem Jesus Cristo falando para os escribas e fariseus. Jesus estava na casa de um fariseu, foi lá, comeu e não lavou a mão. Ele falou, nossa, mas você come sem lavar a mão. Ele falou, vocês estão preocupados com o exterior? Vocês estão esquecendo que Deus trabalha aqui dentro? É a mesma coisa que Paulo está dizendo, gente, vocês estão olhando para o sinal físico, circuncisão, e as coisas externas, e não conseguem olhar para dentro. É por isso que eu comecei o sermão hoje dizendo, onde está o ser, o ter e o fazer? O ser está aqui dentro, irmãos. Então Deus está chamando os leitores e a nós, como Jesus Cristo chamou aqueles escribas e fariseus, dizendo, gente, vocês estão com as coisas externas, mas não conseguem olhar para dentro de vocês. E o Evangelho, irmãos, faz a gente olhar para dentro. O sermão é para a gente olhar para dentro. E depois, há momentos que Deus vai falar como você está falando, como você está se comportando. Mas não por moralismo. Mas para mostrar que o que a gente fala e faz sai daqui de dentro. E aí Paulo vem com esse anúncio de juízo. E a gente sabe que à luz da Bíblia isso é para evocar arrependimento. E o pior é que Paulo até dá um exemplo, que ele diz, olha, pode acontecer, ele joga no campo da hipótese. Pode acontecer de um pessoal que não tem lei e circuncisão, não tem circuncisão, mas conhecendo um pouco da lei de Deus, eles obedeçam e tragam a palavra no ser. E isso vai ser usado como julgamento para você, que tem todo o Antigo Testamento decorado na cabeça, mas isso parou aqui e não entrou, não encarnou, não gerou vida. Jesus Cristo também disse isso, eu quero fazer sempre esse conjunto com Lucas 11. Jesus Cristo disse isso também lá quando falou para os escribas e fariseus. Ele disse, olha, a rainha de Sabá, ela fez esforços para ouvir Salomão. Os ninivitas, eles responderam à pregação de Jonas. A pregação de Jonas foi uma pregação de juízo. E a galera, opa, vamos ouvir. Vamos responder. Vamos repensar a vida. E pessoas que não tinham lei, não tinham circuncisão. E Paulo está dizendo agora, pode acontecer, judeu, de uma pessoa que é incircuncisa, sabendo a lei e ouvindo, ele obedeça aqui dentro. E aí ele faz aquilo que o circuncidado deveria fazer. E fica até de julgamento para você que tem lei e circuncisão. Por isso o primeiro ponto, irmãos, é simples. O primeiro ponto é, escute o alerta do juízo divino e deixe o Espírito despertar arrependimento.
Deus precisa chamar a gente e mostrar o juízo. Juízo não é vingança. Juízo é Deus ser santo e fiel à sua santidade. E mostrar que o melhor caminho, o único caminho, é a vida do Filho dele em você e em mim. Então, essa chamada para os judeus reverbera para nós hoje, para a gente dizer, o que eu tenho feito? Eu não tenho lei, eu tenho a palavra, mas eu não tenho a circuncisão. Mas, o Evangelho chama a gente para ser circuncidado aqui dentro. Lembre-se, há responsabilidades que acompanham os privilégios. É uma bênção receber de graça a mensagem do Evangelho, mas há responsabilidades com isso. O segundo desafio, o segundo desdobramento, está no versículo 28 e 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Ser cristão é cristão aquele que o é interiormente. Você não está preocupado? A Bíblia não fala do testemunho? Claro que fala. Mas a nossa vida cristã não começa no comportamento, começa no ser. Não começa no que você tem, no que você faz. Não começa no cuidado, olhinho que vê, boquinho que fala, mãozinho que pega e pezinho onde pisa. O Papai do Céu está olhando para você, cuidado, cuidado, cuidado. A vida cristã, irmãos, começa na mudança do ser. Deus pega quem a gente era e diz, acabou. Seu eu anterior, acabou. Foi sepultado. Sepultado. E agora, Deus vai dar um novo ser em você. O que pode acontecer é de eu e você, a gente querer dizer, Deus sepultou o meu eu anterior, e a gente querer se apegar a essa imagem. Tem um autor que chama William Hendrickson, e ele diz isso aqui, presta bastante atenção. Cristão é aquele que é interiormente. O batismo verdadeiro, real, é uma operação no coração, pelo Espírito Santo, não pelo código escrito só. O louvor dessa pessoa não procede do homem, mas de Deus. Por isso, ter um sinal externo, sem uma realidade interna, de purificação no coração, é você ter uma vida irrelevante, espiritualmente irrelevante. E esse é o ponto que eu queria destacar aqui para mim e para você. Irmão, se a gente está aqui na igreja e a gente tem as coisas da vida que Deus nos deu, tem a palavra, e teologia reformada, e teologia pipipi, e livro, e isso e aquilo, e se orgulha dessas coisas, e elas são boas, e Deus deu as coisas para a gente ter, e a gente faz muitas coisas com elas, mas isso não desce para a vida, para o coração, não traz pureza do coração. Você e eu, nós somos essa igreja, não estou falando que é o caso, mas se for, que Deus passe a foice aqui. Isso é uma vida espiritual irrelevante. Paulo está dizendo, gente, o nome de Deus é blasfemado no meio dos gentios. E vocês têm circuncisão e lei. E Deus é blasfemado. Aconteceu isso lá na história de Israel, nos 2 cativeiros, quando Deus lhes deu aquele lugar, e eles passaram a cultuar os deuses de Baal. Receber a palavra é uma bênção, irmãos. Tenho dito isso semana após semana. Mas isso não só receber a palavra, então ter a palavra, sem o acolhimento na vida, e regado com quebrantamento, com entrega, com um coração crente, irmãos, isso não garante nada. Sentar e ouvir, e lidar com duas realidades. O Evangelho diz isso e eu sigo a minha vida. Tem que ter a fusão. É ter para deixar escoar para o ser.
Deus está fazendo para nós, Igreja Batista, Fonte Sicar, uma chamada hoje para pureza, uma limpeza dos nossos olhos e coração. É uma chamada para que a gente não incorra nessa cegueira espiritual que Paulo está dizendo aqui. Você fala que não é para roubar e rouba. Você fala que não é para adulterar e adultera. Você fala que não é para adorar o ídolo e rouba templo. É uma chamada para a gente sair de dureza do coração, de cegueira. Ter um olho bom, aberto, trabalhado na palavra e permitindo que a luz do Evangelho entre e traga a luz para o que está dentro da gente aqui. E a gente olha e diga: Senhor, agora eu estou enxergando as coisas como o Senhor vê. Limpa meu coração. Jesus Cristo diz: tenha cuidado para que os seus olhos sejam bons, santos, íntegros e não maus. Ter um olho, um interior limpo, íntegro, é se livrar da enfermidade, do pecado. Por quê, meus irmãos? Por que a gente tem que olhar para o nosso interior? Porque quem fez o exterior não é o mesmo que criou seu coração e te deu entranhas. Se Deus te deu palavra, te deu coisas para fazer, coisas para você ter, Ele também não está interessado na essência da nossa vida, no nosso interior, e esse interior não deveria ser trabalhado por Ele também. É muito pobre a gente dizer: eu vou lá na igreja, recebo uma bênção e vou embora e sigo o meu interior do jeito que está. Não, não e não. O Espírito de Deus tem todo o poder para trabalhar em quem você é e em quem eu sou. Por isso, essa palavra do texto de Romanos é uma palavra de juízo, mas é uma palavra de juízo para aqueles leitores, e hoje, para nós, ela nos desafia, ela pode ser aplicada ao nosso coração. Em 2 pontos, como eu quero relembrar você: escutemos o alerta divino, e vamos responder com arrependimento. Mas também vamos nos lembrar que quem é cristão é no campo do ser e não do ter e fazer, em primeiro lugar. E Deus está entregue para trabalhar o Filho dele em quem nós somos. O nome disso, irmãos, é avivamento. Avivamento é quando você vê Jesus Cristo ser formado no teu ser. Avivamento não é quando Deus dá uma experiência mística, e Ele tem liberdade para fazer o que Ele quiser, e Ele dá. Mas o verdadeiro avivamento é quando você olha para você mesmo e diz: eu deixei de andar em mim mesmo, e eu estou andando no Filho. Isso é avivamento, irmãos. Eu preciso desse avivamento. O convite do Evangelho é: ande nele, saia de você, ande em Jesus. E para andar em Jesus, a gente precisa do poder do Espírito Santo. Por isso, nesta manhã, Deus vem a nós com uma palavra de juízo, porque Ele ama, para evocar da gente uma mudança. Em que ponto da vida eu preciso permitir que o Espírito de Deus, é Ele que faz os ajustes? Em que ponto da vida o nosso coração ainda, talvez você resiste o Evangelho nessa questão? A gente resiste o Evangelho, irmãos, não é resistindo assim: esse cara está pregando e eu estou aqui com raiva. Se você está, desculpa, você vai ter que ficar com a sua raiva aí. Mas a gente resiste o Evangelho quando o Evangelho desafia a gente: mas eu tenho que amar aquela pessoa, eu tenho que amar aquele irmão. Eu tenho que perdoar. Você tem que perdoar aquela pessoa. Por que Deus não perdoou você? Você é melhor, o seu pecado é maior que o do outro? Deus perdoou você. Mas eu tenho que me livrar dessa culpa. Você não tem que livrar essa culpa. Joga ela para Cristo, porque é Ele que pagou a sua culpa. Se livra desse fardo, se apropria do sacrifício de Cristo. Respira, chora. Troca esse fardo pesado por um jugo suave. Então estou dando exemplos do que a gente precisa pensar aqui. Deus, quando vem com juízo, Ele vem para mostrar que a palavra precisa estar no nosso caráter. Caráter é
de onde é o nosso ser, de onde brota as nossas ações, de onde brota as nossas palavras, as nossas omissões. Então, hoje, a gente precisa pensar nisso, irmãos, volta aos pilares do Evangelho, o tema deste ano, e é o Evangelho na vida. Então eu quero insistir nesse pontinho, o sermão vai acabar agora, disse que ia ser rápido, e eu quero que a gente pense nisso, Deus, como o Senhor está trabalhando no ser, como? Deixa Deus formar Jesus em você, deixa Deus trabalhar no seu ser. Mas eu não tenho mais jeito. Tem jeito. Você tem jeito, sabe por quê? Você foi criado por Deus e Ele é o único que sabe moldar a sua vida. É Ele que entende de você e Ele não quer outra coisa a não ser formar o filho perfeito dele em você. E para isso Ele usa problema, Ele usa desemprego, Ele usa enfermidade, Ele usa bênção, Ele não usa nada, Ele faz o que Ele quiser. O importante, eu e você, nós estarmos aqui e pensarmos que o Evangelho de Cristo Jesus não nos dá liberdade para pensar uma vida religiosa e esquecer do caráter, irmãos. Eu me lembro quando eu fiquei um gap sem CLT, eu trabalhava em banco, depois fui abraçar a carreira acadêmica, aí eu fiquei um gap sem CLT, e nisso eu tinha um carro roubado, eu fui trocar de carro, fui financiar. E aí nessa época eu estava só na atividade ministerial, liguei na financeira, falei, eu queria financiar, tem extrato bancário, mas não tinha mais olerite, porque eu não estava mais no CLT, né? E aí eu recebia informal, na informalidade. O que você faz? Eu falei, eu sou pastor. Para pastor e político a gente não financia veículo. Isso há quase 20 anos atrás, 18 anos atrás. É triste, irmãos. É triste. Porque a gente tem o Evangelho, mas não está na vida. Eu não estou generalizando, não. Está falando de categoria de um segmento, né? Um ministro. Mas, essa frase que Paulo usou, o nome do Senhor é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Por quê? Vocês têm lei e circuncisão, só. Só tem. Só tem. E a gente precisa se lembrar hoje que não, a nossa vida é a palavra no ser, formando Jesus em nós. E até o seu último suspiro tem muito de Jesus para Deus pôr aí e aqui. Em que ponto, em que agenda Deus está trabalhando nisso? E será que eu estou apercebido? Eu estou apercebido de algumas coisas, porque Ele deu um tapa na minha cara com muito amor, acorda, eu estou formando meu filho aí. Eu falo, que bom, vou responder com oração e entrega. Irmãos, a gente tem que saber a agenda de Deus, nesse sentido para a nossa vida, de formar o caráter de Cristo em nós. Outra coisa, os judeus aqui eles estavam querendo respeito do povo, isso é só para concluir e aplicar, respeito do povo, por causa da religiosidade deles. Você me respeita porque eu tenho lei e circuncisão. Que tristeza. E Deus não deu para que eles usassem aquilo com vanglória. Deus deu, falou, você vai usar essa circuncisão para deixar o Espírito trabalhar circuncisão no coração. E isso vai gerar testemunhas vivas. Eles esqueceram disso. Então eles estavam ali preocupados com o respeito que eles tinham. O que os outros pensam de mim? É pobre demais. É pobre demais a gente pensar o que os outros pensam de mim. A gente tem que pensar que Deus nos chamou para ser testemunhas vivas do Evangelho no poder do Espírito, bem firmados na palavra. Isso é vida. E não preocupação com o que os outros estão pensando a nosso respeito, no sentido de vaidade ou de glória. E a terceira aplicação é que eles, já falei disso na semana passada, é que eles se tornaram hipócritas que enganavam o povo. Jesus Cristo disse para aqueles público dele lá nos evangelhos, que ele chamou esse povo de
Olha, vocês são sepulturas invisíveis que contaminam o povo, vocês propagam uma impureza. E Paulo, em Romanos, não usa essa figura da sepultura que propaga a impureza, mas ele diz: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Por quê? Porque vocês enganam o povo por causa da vida hipócrita. Por isso hoje, caráter, preocupação com a imagem, ou por causa da vida religiosa, e uma vida hipócrita que propaga a impureza. Que Deus nos livre disso. Esses textos que Deus tem dado nas últimas semanas são fortes, e eles são muito claros, né? Denúncia da hipocrisia na semana passada, e hoje o texto segue nisso, e essa é a agenda de Deus para nós. Ah, mas a gente já falou na semana passada. Não, é a porção de cada domingo. Domingo que vem Deus vai trazer outra coisa. E se esse texto está falando de novo da hipocrisia, é porque Deus quer martelar isso na sua vida e na minha vida. É para você, e é para mim, é para a gente. Porque quando a gente está livre disso, irmãos, de ter a palavra, mas ela não ter aderência ao caráter, preocupação com a nossa imagem e reputação diante das pessoas, e a gente conhece muito, mas não vive nada, ou quer conhecer só para ter tido como alguém que conhece, quando a gente se livra disso tudo, a gente tem um caminho de quebrantamento e de humilhação, para que o Filho de Deus seja posto em cada um de nós. Essas coisas impedem Jesus de estar em mim e em você. Essas coisas são barreiras para que o Filho de Deus esteja na sua vida e na minha vida. E onde o Filho não está, irmãos, a gente está preso. Mas quando a gente vê Jesus em nós, a gente prova uma libertação da gente mesmo. A gente está livre. Livre. E é por isso hoje que Deus nos chama para essa liberdade que só o Evangelho dá. Se você está aqui, meu Deus, mas eu estou preocupado com a minha reputação, busque o Filho de Deus em você, e Ele vai dar testemunho. É muito mais bonito isso. Se você está aqui hoje dizendo: mas eu estou preocupado porque eu preciso manter as rédeas das coisas, deixa aí, viva você o Evangelho, busque avivamento para você, ande nele, busque Jesus, a palavra na vida, o Evangelho na vida. E se o seu interior e o meu interior precisa de uma limpeza, que hoje a gente diga para Ele: Senhor, limpa meu coração disso, 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 disso e disso. Eu não quero mais palavra e o ser longe. Eu quero a palavra no ser. Você não se limpa, eu não me limpo, mas Deus tem poder para fazer de você uma nova vida, segundo bem lhe parece. Vamos orar? A palavra de juízo vem para evocar arrependimento. Que Deus encontre arrependimento no nosso coração, no meu coração e no seu coração nesta manhã. Amém? Oremos. Senhor, nós nos curvamos diante da Tua santidade e Te agradecemos, porque na Sua santidade o Senhor vem a nós, e o Senhor vem a nós graciosamente, amorosamente, misericordiosamente, para mostrar que o Senhor tem poder para formar Jesus no nosso ser. Meu Deus, é uma obra impossível, mas o Senhor é um Deus das coisas impossíveis. O Senhor é aquele que sabe formar vidas, porque o Senhor que nos criou. E o Senhor não apenas nos criou, mas o Senhor é o nosso resgatador. O Senhor é o nosso redentor. Que a Tua glória se veja no templo, Senhor. Nós somos o templo. Que a Tua glória se veja aqui. Que a Tua glória, a glória da beleza de Jesus, resplandeça em nós. Senhor, ó Deus, perdão, porque nós, às vezes, negligenciamos essa obra. Nos livra da incoerência, Senhor Deus, de só querer ter e fazer, esquecer do ser. Deus, se a nossa agenda da vida, das preocupações, giram em torno de ter e fazer, desconectados do Teu trabalho na nossa vida, Senhor,
E aí a gente perde contentamento em Deus, a gente vira murmurador, a gente vira, Senhor Deus, pessoas que não são treinadas na gratidão ao Senhor pela alegria da salvação, o maior bem que nós recebemos, Senhor Deus. Se o nosso coração está entulhado, se o meu coração está entulhado assim nesta manhã, Deus age de dentro para fora, por favor. Não nos devolve para a semana, Senhor Deus, assim. Aviva-nos, Deus. Nós queremos o Evangelho na vida. Nós queremos, Senhor Deus, uma vida livre, ó Deus, de uma palavra sem caráter, ó Deus, livre da preocupação com a imagem, com, ó Deus, com que os outros, ó Deus, o lugar que estamos ocupando no pensamento, ó Deus, das pessoas, ó Deus, como as pessoas nos veem, Senhor Deus, no sentido de buscar nisso alegria e sentido, e ver glória nisso, Senhor. Meu Deus, nós queremos nos apresentar ao Senhor aprovados. Foi isso que Paulo disse para Timóteo: apresente-se a Deus aprovado. É diante do Senhor que nós nos comparecemos. É diante do Senhor que a gente se apresenta nesta manhã. E aquele que tudo sabe, que tudo vê, que conhece a mente, o coração, esquadrinha o andar, que conhece os intentos do coração, é esse Deus que nós nos rendemos, é diante do Senhor que nós nos expomos sem medo nenhum, porque o Senhor é um Deus gracioso, amoroso, um Pai bendito, que não resiste a um coração humilde e quebrantado. Ó Deus, nós, com ousadia, pelo novo e vivo caminho, nos apresentamos diante do Senhor, rasgando, Senhor, o nosso coração diante de Ti, escancarando tudo que está dentro de nós e colocando, Senhor Deus, exposição do nosso interior a Ti, para que o Senhor, ó Deus, traga cura, para que o Senhor traga libertação, para que o Senhor traga restauração, para que o Senhor traga renovação, Senhor, para que o Senhor reafirme as Tuas promessas, para que o Senhor, ó Deus, recomece conosco no ponto onde a gente caiu. O Senhor disse isso para aquela igreja: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta para lá. Senhor, a gente quer voltar para o ponto no qual, ó Deus, a gente se perdeu, dali para frente tudo desandou. Se nessa manhã, Deus, isso está claro para nós, nós queremos pedir, dá-nos graça para voltar lá. Que a gente possa saber o ponto do desvio. Mostra para os meus irmãos que estão aqui, Senhor, onde foi o ponto do desvio. Onde foi o ponto da queda, Senhor. Onde foi o ponto do abandono do Evangelho? Onde foi, Senhor Deus, em que a gente negociou o que não era para ser negociado? Mostra para mim, Senhor, mostra para os meus irmãos, Tu estás aqui, Senhor. E eu peço que a gente saiba, ó Deus, como o Senhor quer a gente consciente do ponto em que a gente largou, em que eu larguei. E que a gente hoje possa dizer: é para lá que Deus quer que eu volte. Limpa o nosso coração, no nome do Teu Filho Jesus. Amém.